Junto ao treino da seleção brasileira, Eduardo Gabardo, Rodrigo Oliveira. Bom, Pedro, acabou agora o treinamento da seleção brasileira com este calor que faz também aqui em Morriston, né? A sensação térmica estava batendo em 40 graus. Bom, e o técnico Carlo Ancelotti está preparando o time do Brasil para o jogo de domingo contra a Noruega, 5 da tarde, no MetLife Stadium, com 3 possibilidades e o mistério que vai continuar sobre o substituto do Lucas Paquetá, que aliás nem deve jogar mais na Copa do Mundo. Rodrigo Oliveira, as 3 alternativas do mister. São Danilo Santos, Endrick e Gabriel Martinelli. Eu coloco o Danilo Santos e o Martinelli bem à frente do Endrick, por tudo que o Ancelotti vem fazendo até agora. O Danilo talvez seja, e aí fica para debate aí dos amigos, mas talvez seja o que mais se aproxima do que faz o Paquetá. Fecharia uma trinca de meio-campistas com o Casemiro e o Bruno Guimarães. Só que o Gabriel Martinelli, ele agrada muito ao Ancelotti pela intensidade. Vai ser um jogo sob forte calor. O Martinelli disse numa entrevista para mim na zona mista do último jogo que o Ancelotti lhe disse que gosta de vê-lo jogando numa função centralizada e que gosta da sua intensidade. Poderia o Martinelli entrar como um terceiro meio-campista e fazer um revezamento com o Matheus Cunha. E o Endrick correria por fora por mudar bastante a forma de jogar do Brasil, por tudo que o Ancelotti já disse sobre o Endrick. O Endrick entrou no intervalo contra o Japão, é verdade, mas era aquela situação de desespero, precisando virar um resultado. Eu não acredito que ele colocaria o Endrick começando um jogo, depois de tudo que ele falou sobre o Endrick não recompor, não voltar para marcar e tudo mais. Mas são as 3 alternativas e o Ancelotti quer melhorar os escanteios e apostar na bola aérea. A avaliação é de que contra o Japão, Gabardo, o Brasil pelo chão não foi bem, e pelo alto deu certo. Casemiro fez 8 gols de cabeça na temporada inglesa, é uma arma aérea do Brasil, e o Ancelotti disse que os escanteios não legais. Ele quer melhorar o escanteio e quer que a bola aérea seja uma arma do Brasil. Apesar da Noruega estar cheia de grandalhões, eles já tomaram 2 gols de cabeça nessa Copa do Mundo. Bom, o Rafinha Gaúcho, Rafinha atacante, busca a recuperação da lesão muscular que ele teve, hoje não foi para o campo, fez tratamento, fisioterapia, mas tem chance de talvez aparecer no banco domingo contra a Noruega. O Pedro, o Rodrigo falou aqui no Casemiro, ontem neste mesmo lugar, de onde falamos agora aqui, que é a recepção do nosso hotel, é pertinho do hotel da Seleção Brasileira em Morriston, encontramos aqui o Casemiro, que é, né, um dos principais nomes da seleção brasileira, marcou o gol contra o Japão, estava sentadinho aqui na folga, de visitar o assessor de imprensa dele. Tu deve ter servido um vinho para ele. O Casemiro foi lá descansar, Pedro. Achou, agora eu vou lá no Sonesta, eu vou dar uma descansada. Chegou, tinha 4 em cima dele na hora. Garanto que não ofereceram um copo de vinho, tu é muito pontudo, gringo. Uma aguinha e um café, né, Pedro? É Copa do Mundo. Aguinha, um cafezinho, barato. É isso aí. E ele nos deu uma aula, tá? A gente estava falando sobre a quantidade de gols de cabeça. Ele ultrapassou Cristiano Ronaldo, Rooney, Cavani e Chicharito em gols de cabeça numa mesma temporada pelo Manchester United. Bateu o recorde. E ele estava nos dizendo o segredo. Ele disse que a primeira coisa que ele faz é não ficar impedido. É a primeira coisa. Ele não olha onde está a bola, ele não olha onde vai cabecear. A primeira coisa é garantir que não está impedido. Depois que ele tem certeza... foi um detalhe, né, Rodrigo? Como é que Foi um detalhe. E nesse gol que ele fez, foi um detalhe. Inclusive, na hora eu achei que estava impedido. A conversa começou com isso, tá? O Tivério disse pra ele, eu achei que tu estava impedido. E ele falou, eu sempre cuido para não estar impedido. Depois que eu tenho certeza que eu não estou impedido, é que eu olho onde está a bola, de onde vem o cruzamento e aonde eu vou cabecear. Hoje de manhã, quando eu... como faço todos os dias, eu li a 0 Hora, passei no GZH, passei por todos os nossos conteúdos. Eu fiquei numa felicidade ao ver a foto do Casemiro com vocês, está publicada na edição impressa da 0 Hora de hoje, e eu reforcei a minha percepção de que nós vamos ganhar essa Copa. Um jogador que sai com bermuda, com total tranquilidade, vai procurar um amigo, senta, conversa com os jornalistas que estão lá naturalmente, isto é bom sinal. Isto é bom sinal. Alguma coisa muito boa está acontecendo dentro do grupo que permite o Casemiro, que é uma estrela, que é um nome importante da nossa seleção, né? E nesse momento está na pauta, está na agenda das pessoas, teve o gol, teve o problema antes, teve o gol que fez, então está lá.
tomando seu cafezinho, não sei se deram chopp, se deram vinho, ou se deram água para ele. Ele estava despojado, água, né? Ele estava tranquilo, pelo menos a sensação, olhando ali aquela fotografia de vocês com ele, parabéns aí pela coincidência muito boa, mas que legal que está acontecendo isso nessa Copa do Mundo, na seleção brasileira, o que dá para mim, pessoalmente, assim, muita esperança de que realmente a gente continue nessa e que o Neymar continue no banco. O Nelson sabe que a gente estava comentando entre nós aqui na equipe, Pedro, sobre esse período de folga da seleção brasileira. E tem um negócio que é importante, o Casemiro conversou com a gente, ele bateu um papo muito legal com a gente aqui sobre a questão da saúde mental dos jogadores também. Pô, eles estão em período de concentração desde o dia 23 de maio e hoje é dia 2 de julho. 23 de maio começou a preparação na Granja Comari. E o Casemiro estava falando que, apesar da estrutura da CBF ser maravilhosa, comida com o chefe gaúcho, Jaime Maciel, espetacular, mas que tem um momento que eles têm que sair dali para ver outras pessoas, encontrar outras pessoas. Ele gostou muito de nos encontrar, ver pessoas diferentes, bater um papo, né? Dormir pelo menos uma noite fora do hotel da concentração, e eles têm essa capacidade do entendimento em meio de uma Copa do Mundo, né, de ter a responsabilidade de não fugir muito, né, do padrão alimentar que tem na concentração, de ter uma boa noite de sono, porque isso é fundamental, né, e eles têm esta consciência, o que é fundamental. E o início da conversa, pessoal, foi o mais engraçado e divertido, porque a gente estava vendo Inglaterra e República Democrática do Congo. Quando a Inglaterra tomou o gol, a gente disse, pô, que surpresa. Aí a gente ouve uma voz no fundo. Pra mim não é surpresa. Copa do Mundo é assim mesmo. E era o Casemiro. E assim começou a conversa. A gente assistiu Inglaterra e República Democrática do Congo com o Casemiro e depois batemos um papo com o volante da seleção brasileira e líder do grupo do Ancelotti. O que reforça o que disse o presidente aqui, né? Ele é um cara da resenha, né? Ele estava ali, ele queria ver futebol, queria conversar sobre futebol. Quem disse isso não foi o presidente, foi o Mister. Segundo definição do meu neto que está por aqui, né? Mister. Aqui no sala. Aqui no sala. De brincadeira, evidentemente. Pois é, essa é a situação então que nós estamos. Vocês vão para o treinamento agora, né? Agora, Pedro, a gente vai para a entrevista com o do Endrick, que é uma das alternativas para o jogo de domingo contra a Noruega. E depois da coletiva do Endrick, tem uma surpresinha da nossa cobertura, que vem no final da tarde aí, que a gente está preparando. Então, no final da tarde, vamos ter uma surpresinha. Uma surpresa boa, uma surpresa boa da cobertura. Surpresinha? Como é surpresa, eu não posso nem perguntar. Né? Isso, não dá para não vai falar. Eu tenho uma pergunta. Todos os jogadores que participaram de coletiva antes dos jogos entraram como titulares? Não. Muito boa essa pergunta, Martinelli não Pedro, entrou, né? Porque a gente tem a ideia sempre, o jogador vai dar coletiva, é um indício de que vai jogar. Mas quando o Rafinha se machucou, o jogador escalado no dia seguinte para dar entrevista foi o Gabriel Martinelli. E a gente pensou, é um indício de que vai ser o Martinelli o substituto. E não, foi o Ryan. E eu fui buscar informações sobre isso, o que acontece... Mas ele foi solução durante o jogo, né? Não, e ele entrou no jogo anterior logo após a lesão, né? Primeiro que a CBF faz um revezamento entre os atletas, eles não repetiram nenhum jogador até agora. O cara que dá a entrevista uma vez, ele não dá a segunda entrevista. E eles não colocam o jogador que vai para a coletiva sabendo que não vai jogar. Isso não acontece. Até para o jogador não projetar um jogo que ele sabe que ele está fora, que ele fica no banco. Mas como o Ancelotti treina mais de uma alternativa e só avisa os jogadores em cima da hora, o jogador vai para a coletiva sem saber se joga ou não. E quando a gente pergunta, você vai para o jogo, ele diz não sei, o Mister não falou ainda, ele não está nos enrolando, ele está falando a verdade. Então, o Endrick ir para a coletiva não é um indício de que ele vai jogar. A gente pensava que o Martinelli era, mas não, o Martinelli ficou no banco, embora, como bem lembrou o Pedro, ele pode entrar no segundo tempo e resolver, né? Como o Martinelli entrou e decidiu. Mas eu estou mais ou menos convencido de que o jogador que entra é o Martinelli, né? Que ele entrou, virou o jogo, jogou bem, fez gol e tudo. Não dá para desescalar um jogador nessa circunstância, né? Concordo contigo, Pedro. Se eu tivesse que apostar, seria o Martinelli, principalmente pelas declarações do Ancelotti e do Martinelli sobre o tema. O Ancelotti disse que gosta da intensidade do Martinelli e o Martinelli disse que o próprio Ancelotti falou para ele que gosta muito de vê-lo na região central do campo e gosta dessa intensidade. Num jogo de calor extremo, essa palavra intensidade ela é quase mágica.
Eu apostaria no Martinelli, embora não descarte o Danilo, só que o Danilo nunca foi terceiro homem com o Ancelotti, ele sempre foi um reserva do Bruno Guimarães. Mas Rodrigo, a melhor opção para começar o jogo é o Danilo. Até para saber qual é a intenção da Noruega. Se é de ter a bola, se é de ficar atrás, não. Começa com o Danilo. E a hora que apertar o sapato, bom, aí tu tem Endrick, tu tem Martinelli, tu tem, como diz o Nelson aí, tem até o Neymar, né, que pode daqui a pouco entrar também. Tu tem um monte de opções, mas eu começaria com o Danilo.